Na sexta-feira, eu abri a sessão e, como era o único presente, eu não tinha quórum, e eu entendi, justifiquei aqui, que era um feriado na quinta, eu abri a sessão, mas assim mesmo eu fiz somente 2 registros para que ficasse nos anais da casa e encerrei a sessão. E eu quero hoje, com o quórum presente, falar rapidamente do registro que fiz. E o mais importante, senhor presidente, é que ambos fiquem na casa. Um deles, senhor presidente, é um voto de solidariedade que eu fiz ao deputado estadual do PT do Rio Grande do Sul, deputado estadual Jefferson Fernandes, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Porque na quarta-feira à noite, dia 14, véspera do feriado, fomos surpreendidos pela prisão arbitrária do presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Deputado estadual tranquilo, um camarada muito equilibrado, meu companheiro de luta, de história, Jefferson Fernandes. E outras 8 pessoas também foram presos. O fato ocorreu no centro de Porto Alegre, durante a reintegração de posse de um prédio onde cerca de 70 famílias habitavam a ocupação chamada de Lanceiros Negros. Eles estavam lá há 1 ano e 7 meses. Esse prédio estava abandonado há quase uma década, ou mais de uma década. Destaco que a desocupação foi feita à noite, com temperatura em torno de 10 graus, muito frio. E o alvo eram, na grande maioria, mulheres, crianças, mulheres grávidas, idosos e trabalhadores que não possuem moradia estavam ali ocupando aquele espaço. Segundo o relato do deputado Jefferson, ele estava casualmente fazendo uma audiência pública na Assembleia sobre esse tema, quando foi informado que havia um movimento muito grande da Brigada Militar, cerca de 200 homens se deslocando para lá, e ele de pronto, e agiu correto, ele disse: encerra-se aqui a audiência e vamos fazer a audiência lá no espaço, já que ficava a menos de 300 metros da Assembleia, ali na esquina entre ruas General Câmara e Andrade Neves. E aqui eu passo agora a falar do relato do próprio deputado. Diz o deputado Jefferson: no meio do caminho começaram a chegar vários policiais militares, aí ele fala em torno de 200. Eu estava descendo ao lado de crianças, mulheres, mas o que eu imaginei? Bom, os caras vão cercar a área, vão criar um clima de negociação, como é de se imaginar num caso desse, e que num protocolo civilizado se faça buenas na luz do dia, e se faça a discussão, até mesmo, se fosse o caso, a desocupação. Olha a fala dele, bem tranquilo. Até aí tudo bem. Se não der a negociação, fazer o quê? Talvez eles usem a força. E talvez eles comuniquem que no outro dia vão ter que sair. Mas, como a própria ordem judicial dizia, protegendo as crianças, através do Conselho Tutelar, lendo o mandato e assim por diante. Na prática, diz o deputado, aconteceu exatamente o contrário. Eu descendo a lomba, quando de repente desce um batalhão com escudos, tentei gritar, até estou com dificuldade na voz, de tanto que eu clamava para aparecer um oficial. E que aparecesse também não só o oficial da tropa, mas o oficial de justiça. Que aparecesse quem estava comandando aquela operação. Não apareceu. Como eu continuei ali na frente da ocupação, me jogaram muito gás no rosto, tiro nos meus pés, nas minhas pernas, claro, do lado das pernas, tentando de todas as formas que eu saísse da frente. Sem que eu soubesse, ninguém sabia ali o que realmente iriam fazer. Logo depois aparecem, então, alguns oficiais de justiça. Mal e mal me mostraram o mandato, não admitindo, não fazendo
nenhuma autocrítica da ação que eles tinham autorizado até o presente momento, e dizendo que eu tinha que sair dali na marra. Como eu disse que eu não sairia, enquanto todo um protocolo civilizado de respeito às mulheres e crianças fosse apresentado, o oficial deu ok para a brigada. Aí me atropelaram, me arrastaram pelas pernas, torceram o braço, me deram gravata, me algemaram, torceram minhas mãos, meus dedos, fui xingado, cacetete na cabeça e por aí afora. Jefferson, então, colocado dentro do camburão junto com duas mulheres. Transitaram comigo, esse camburão e os policiais, no centro fazendo movimentos bruscos com o veículo, certamente para me intimidar. Eu e mais duas mulheres na gaiola da viatura. Ficou estacionado uns 20 minutos em frente do Palácio Piratini, onde estava o comandante-chefe, o senador, ali o governador Sartório. Pelo que vi, uma frechinha que dava para mim chegar mal e respirar. Mas aí, com a cobertura da mídia, ações sociais, eles me soltaram em frente do Teatro São Pedro. Aí ele diz, um troço louco, porque eu estava preso. Se eu estava preso, o procedimento adequado é me levar, então, para a delegacia. Não, andaram comigo, depois me soltaram em frente ao Teatro São Pedro. Uma vez liberado, eu vou passar em seguida para o senador Pimentel, o deputado foi para o Palácio da Polícia para registrar o ocorrido, fazer exame de corpo e delito e solicitou que as pessoas presas durante a reintegração, ao menos 8, fossem também para o local. As duas mulheres foram. Aí termina o deputado. Não há nenhuma vírgula fora do que eu estou falando somente a verdade, tudo comprovado. Esse é o relato que eu fiz de forma resumida, e senador Pimentel, e de pronto vou passar para Vossa Excelência, e dizer que, como eu sou autor aqui de um projeto de lei que cria o troféu Lanceiros Negros, já comuniquei a 70 famílias e também ao deputado estadual Jefferson Fernandes, presidente da Assembleia, que ele será um dos primeiros a receber o troféu Lanceiro Negro e também a coordenação dessa ocupação que estava lá há quase 2 anos, que, coincidência, o nome é Ocupação Lanceiros Negros. Uma parte a Vossa Excelência, com certeza absoluta, senador Pimentel. Senador Paulo Paim, lamentavelmente, nós estamos assistindo em todo o território nacional um processo de criminalização dos movimentos sociais, de execução, sem qualquer motivação, como fizeram no estado do Pará recentemente, em que Vossa Excelência presidiu a audiência pública aqui no Senado Federal. 10 mortes. Foram 10 trabalhadores e trabalhadoras eliminados sem qualquer possibilidade de defesa. Ao mesmo tempo, temos assistido em vários outros estados também um processo agressivo e nas manifestações populares, como tivemos aqui em Brasília, agora no mês de maio, 24 de maio, um processo que não se justifica. Por isso, nós precisamos estar muito atentos nesse momento que temos um governo ilegítimo, um governo denunciado, e a maneira dos seus apoiadores que encontram é exatamente eliminar líderes comunitários, líderes sindicais, as centrais sindicais, os movimentos sociais. Por isso, eu quero parabenizá-lo pelo trabalho que Vossa Excelência tem feito na Comissão de Direitos Humanos e, particularmente, nesse momento em que o Brasil precisa muito da sua posição, da posição dos senadores, da posição do Congresso Nacional. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, senador Pimentel. Para não ficar só o dito pelo não dito, também eu estou mostrando algumas fotos aqui dessa realidade no momento em que estavam prendendo. Vejam aqui, ele com as duas mãos para trás, algemando ele, aqui o aparato invadindo, aqui jogando gás e pimenta e chamadas bombas de efeito moral. Aqui eles estão com as mãos para cima pedindo para eles não invadirem, porque estavam ali crianças, e aqui mostram os que foram jogados na rua. Aqui mostra ele nessa outra foto que eu vou mostrar agora, com o rosto todo branco, cheio de gás e pimenta na cara, e ele aos gritos. Eu quero saber quem manda essa operação. Eu passei o vídeo hoje de manhã, passei o vídeo na Comissão de Direitos Humanos, que a assessoria dele me mandou, mostrando exatamente o que o senhor está falando.
Agora, toda segunda-feira, ou terça, ou quarta, ou quinta, nós temos que fazer audiência pública sobre a violência no Brasil. Parece que a violência vai no aspecto físico e também no aspecto de mudar a legislação, com essa reforma da Previdência Trabalhista. Como eles estão percebendo que está havendo uma reação da população, começam a botar a força de repressão a espancar, a bater, e que não foi o caso do Rio Grande do Sul, mas foi do Pará, inclusive matar aqueles que reagem. Que ponto nós estamos chegando? Além disso tudo, que eu lamento que aconteceu, senhores, eu não posso deixar também dizer que tudo isso aí tem um gancho com isso aqui. Eu não sou de vir aqui para a tribuna, não, trazer capa de revista. Nunca trouxe, de nenhuma. Só para dizer que isso aqui não é da CUT, isso aqui não é da Força Sindical, isso aqui não é do Diese, não é do... Podia lembrar aqui de uma confederação de trabalhador. Isso aqui é capa da revista Época. Está tudo ligado, olha aqui. Temer é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil. Eu estou ligando os fatos. A violência aqui dentro do Congresso, quando o Congresso não quer votar as matérias, não quer deliberar, não quer ser a casa revisora, me refiro aqui ao Senado, na reforma trabalhista, que vamos votar amanhã, e eu falo com o senador e falo com o relator, todos dizem que tem problema, mas dizem que o chefe mandou. Eu estou preocupado. Não estou fazendo acusação a ninguém aqui. Não, mas o presidente mandou. E quem é o presidente? É o chefe. Como é que o Senado vai abrir mão do seu dever legal, legítimo, histórico? Se vem uma proposta da Câmara com 200 alterações, é praticamente, em outras palavras, quase 200 leis, que cada artigo, inciso, parágrafo, tem um sentido na vida de milhões de pessoas. Olha, 200 alterações, 200 milhões de pessoas, e nós somos contra, mas vamos votar. E me aparece isso aqui, senador Pimentel, uma parte de Vossa Excelência, que eu estou ligando uma coisa com a outra. Senador Paim, nós tivemos, de 88 para cá, 4 eleições gerais. Para a Presidência da República, para o Parlamento, para os governos estaduais, para as Assembleias Legislativas, para a Câmara de Vereadores e para prefeitos. Desses 4 presidentes eleitos democraticamente, 2 deles não concluíram o seu mandato. Apenas 2 concluíram o seu mandato. E se nós pegarmos da República para cá, de 1889 até hoje, apenas 5 presidentes da República eleitos concluíram o seu mandato. Portanto, a história do Brasil é uma história autoritária, é uma história de intolerância, particularmente quando tem uma preocupação com os mais pobres. Isso foi Getúlio Vargas, isso foi João Goulart, isso foi Dilma Rousseff, está sendo Lula com a perseguição que nós assistimos. Este plenário, em 2015 e até a metade de 2016, fazia fila nessas tribunas com os golpistas, trazendo capa de jornal, de revista, para dizer que a Dilma tinha feito pedalada. Para investir que a maioria do povo brasileiro não sabe nem o que é isso até hoje. Para investir na saúde, nenhum centavo para a corrupção. Mas, mesmo assim, nós tivemos a destituição de uma mulher honesta. Hoje, depois de um conjunto de denúncias, de gravações, de acusações, de notas públicas, esse periódico e tantos outros trazem denúncias que eu nunca tinha assistido na história brasileira. Eu sou uma das pessoas que acompanho muito os depoimentos, os questionamentos, mas dessa magnitude eu nunca tinha assistido. Temos um presidente da República indiciado com um processo de investigação muito forte, se nega a responder os quesitos que a justiça investigativa requer, resolve patrocinar um conjunto de ações para endividar o Estado Nacional,
desde o perdão de dívidas com o refis do golpe, que aqui está em tramitação, já a segunda medida provisória, um conjunto de ações voltados para produtores rurais que, historicamente, não pagam a Previdência Social, nem sequer a parte do seu empregado ou aquela que ele recebe antecipadamente da agricultura familiar. Ao mesmo tempo, temos 440 bilhões de reais em dívida ativa só com a Previdência Social e 1 trilhão e 800 bilhões de reais, ou seja, 1/3 do Produto Interno Bruto, ajuizado em cobrança judicial na Justiça Federal, isso só no que diz respeito à União, e resolve fazer uma reforma da Previdência para tirar o direito exatamente daqueles que pagam. Os trabalhadores descontam em folha. É verdade que nós temos alguns patrões que recebem a contribuição do trabalhador e, ao invés de passar para o Tesouro Nacional, embolsa o dinheiro, conforme Vossa Excelência tem acompanhado e o próprio governo declarado na CPI da Previdência, de que tem mais de 100 bilhões de reais de dinheiro recolhido pelo empregador do seu empregado na prefeitura e não transfere para o INSS. E é este governo que resolveu agora chamar os bancos públicos para viabilizar um conjunto de ações não razoáveis, não republicanas, de governos estaduais, para, através disso, angariar votos para aprovar a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Eu espero que no dia de amanhã alguns tenham o mínimo de compromisso com essa pátria e renunciem, porque local de corrupto não é na presidência da República. Muito bem, senador José Pimentel. Senhor presidente, encerrando, eu quero deixar o meu voto de solidariedade ao deputado Jefferson Pérez, Jefferson Fernandes do PT do Rio Grande do Sul, e os integrantes da comunidade Lanceiros Negros, que não, mais ou menos o que eu li aqui, o que aconteceu lá. Mas quero deixar um outro voto, senhor presidente, e esse é de pesar. Nos termos do regimento, requer o voto de pesar pelo falecimento do senhor Paulo Bellini, presidente emérito da Marco Polo de Caxias, uma das maiores empresas do país, ocorrido na madrugada dessa quinta-feira. Paulo Bellini nasceu em Caxias do Sul, no dia 20 de janeiro de 1927. Em 2003, aos 81 anos, perdeu a sua esposa, Maria Célia Bellini. Paulo Bellini agora deixa 3 filhos, Mauro, James e Paulo, e 2 netas, Thaís e Gabriele. Vindo de uma família de 8 irmãos, teve uma infância tranquila, pois seu pai sempre foi um dos diretores da empresa Eberly. Talvez tenha nascido ali o exemplo do pai e o espírito empreendedor de Paulo. Senhor presidente, como eu li na última sexta-feira, eu li o currículo de Paulo Bellini, presidente da Marco Polo, um empresário, aqueles que eu digo, porque aqueles acham que a gente só fala só de trabalhador, mas um empresário que provou na sua vida, na sua história, que tem compromisso com o social, que tem responsabilidade com o social. Meu pai trabalhou na Marco Polo, já falecido. 3 irmãos meus trabalharam na Marco Polo. Eu conheci Paulo Bellini dentro da Marco Polo. Eu, moleque, ia lá visitar meu pai, porque meu pai era guarda noturno dentro da Marco Polo. E o Paulo ia lá à noite e nós conversávamos. Ele, claro, naquela época jovem, eu, moleque, eu ia lá visitar o meu pai, levar o lanche para ele e tal, a janta da noite, né? E depois, no longo da minha vida pública, tive encontro com ele por diversas vezes. Sempre percebi nele essa responsabilidade. Os ônibus Marco Polo, só como exemplo, circulam em mais de 100 países. A planta em 7 países: Argentina, Austrália, África do Sul, Colômbia, Índia, México, Egito, Rússia e China. Como eu já li na íntegra, senhor presidente, na sexta, eu só vou aqui, na última parte, que tenho orgulho de dizer que
um grande empresário, não só da região da Serra, onde eu nasci, mas também do Rio Grande, do Brasil, e com repercussão a nível internacional. Ao longo da minha vida pública, sempre vi nele uma referência empresarial respeitada por todos. Paulo Bellini foi e continuará sendo um dos mais importantes empresários do nosso país, um empresário com responsabilidade social. Solicitamos que o presente voto de pesar seja estendido a todos os familiares, enviado nos endereços abaixo. Avenida Marco Polo, 280 Planalto, Caixa Postal do Instituto Caxias do Sul, e aqui tem o CEP. É isso, senhor presidente. Só não li na íntegra, porque eu li já aí da presidência na sexta-feira, na íntegra, e mandei já para os familiares. Então, peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os meus pronunciamentos de hoje, e o outro voto de pesar pelo falecimento desse grande brasileiro, onde o seu trabalho gerou, com certeza, atualmente, mais de 5.000 empregos no país. É isso, senhor presidente. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência.